Um salve a todos, tudo firmeza com vocês? Eu sou Alan Luvart e estamos começando mais um Rex Views. E hoje a atmosfera é densa, obscura e bem melancólica. Tô falando desse trampo, Bell Witch. Depois da nossa vinheta. Bell Witch for Phantoms. Esse é o título de hoje. Esse trabalho muito denso, uma atmosfera bem melancólica. Bell Witch, que é uma banda relativamente nova, formada em 2010 em Seattle, Estados Unidos. E esse trabalho aqui do Bell Witch é o segundo trabalho da banda, lançado em 2015 e somente esse ano relançado pela Cold Art Industry, do meu amigo Douglas, o Barão. Um grande salve para você, Douglas. Tá aqui um trabalho de uma atmosfera muito perturbadora, bem melancólica. E falando aqui em Bell Witch, os caras estão de álbum novo, inclusive. O álbum Futures Shadows Part 1, The Candlestand Gate. É o quarto álbum da banda, esse álbum mais recente de 2023. E contém uma única música, a The Clandestine Gate, com seus absurdos 1h e 23 minutos e 15 segundos de som. Realmente é uma faixa muito extensa. Eu fico pensando, ouvir esse trampo realmente deve ser uma viagem intensa de melancolia e desolação. Realmente é 1h e 23 e os míseros 15 segundos aí de som. Realmente é uma coisa bem perturbadora. E vamos dar aquela sacada num trechinho do som do Bell Witch, desse trabalho aqui, ó, For Phantoms. Um trabalho que realmente de uma densidade melancólica e perturbadora. Dá uma sacada no trecho aí do som do Bell Witch. Tá aí um trecho do som do Bell Witch. Para quem não conhece, essa é a atmosfera do Bell Witch, um trabalho bem denso e melancólico. E esse trabalho do Bell Witch trata-se de um trabalho de um álbum conceitual com 4 partes. Essa é a verdade, são 4 partes esse trabalho do Bell Witch. For Phantoms é uma antologia de assombrações, pode-se dizer assim. Todas as canções atuam como solilóquios de 4 espíritos, vamos dizer assim, individuais e eternamente presos e torturados pelos 4 elementos principais. Quais são eles? Terra, fogo, água e o ar. Tudo apresentado em ordem. Para quem não sabe o que é o
solilóquios é o termo técnico usado para quem fala sozinho, beleza, pessoal? Aquele pessoal em hospícios, né, que fica falando sozinho, falando consigo mesmo, esquizofrênicos. Então isso aí é solilóquios, beleza? Para aqueles que nunca experimentaram um encontro com o paranormal, este deve ser o mais próximo disso. Esse trampo aqui do Bell Witch for Phantoms. Acordes tristes do baixista Dylan Desmond e o ritmo monoliticamente lento do baterista Adrian Guerra. Riffs esmagadores. Poder destrutivo e desolação é o que encontramos nesse trabalho, o For Phantoms. E se você não estiver preparado, não ouça esse trabalho. Essa é uma realidade que eu tô falando para vocês. Isso pode te levar à loucura e à mais perturbadora desolação. Funeral Doom Death Metal não é um estilo os fracos não, viu? Realmente. Se bem que esse termo Funeral Death Doom Metal necessariamente para esse trabalho aqui do Bell Witch, o For Phantoms e outros mais, eu acho que esse termo deveria ser colocado da seguinte forma: Streaming Death Doom Metal. Acho que seria o rótulo mais apropriado. Bom, é lógico que isso aí é minha opinião. A faixa de abertura desse trabalho aqui é a Suffocation, a Burial One. Tem toda uma aura de desespero e melancolia, com riffs pesados e bem arrastados, assim como todo o álbum. Na realidade, o Bell Witch não demonstra uma sensação de destruição e catástrofe, mesmo esses elementos estando presentes. E nas partes mais melancólicas das músicas, principalmente no caso da faixa Suffocation, a Burial One, parece haver uma transição desses elementos em seus 22 minutos e 29 de som. Isso aí mesmo. Judgment in Fire One, Garden of Blooming Ash é a faixa mais curta desse trampo For Phantoms, com seus 10 minutos e 19. É a faixinha curtinha, coisa rápida. Traz as partes mais ambientais e em perspectiva, com os protagonistas assumindo um papel ligeiramente diferente e mudando com muita facilidade suas partes ambientais em relação às músicas para as partes mais doom death do som. Uma faixa bastante interessante. A faixa 3, Suffocation, a Drowning 2, Soliloquy, The Distance of Forever. Riff simples com um início bem tranquilo e desolador. Vocais limpos, guitarras sujas, tétricas, angustiante, andamento em seus 22 minutos e 55, é isso aí mesmo. É um andamento angustiante. De fato, esse trampo não é para qualquer um. Uma sonoridade perturbadora que exala em seus ambientes musicais uma energia de fato destruidora. E em seus momentos dessa faixa número 3, a Suffocation, a Drowning 2, tem vocais limpos que dão todo um ar de tranquilidade, aquela tranquilidade desoladora, ou seja, aquele falso ar de tranquilidade. Meus amigos. A quarta faixa, Judgment in Air, tem também uma faixa curta, é a segunda mais curta, tem seus 10 minutos e 46, coisa rápida também. Se tratando de Extreme Death Doom, pode-se dizer que sim, né? Insanamente intensa e extrema. É como um cenário musical ritualístico essa faixa, de proporções fúnebres. É isso que pelo menos eu sinto ao ouvir
essa quarta faixa desse álbum For Phantoms. Riffs pesados, arrastados, melodias melancólicas é o que encontramos. Desesperos em seu andamento musical, é bem desesperador. Esse é o Blair Witch e suas 4 faixas. E nesse trabalho aqui, For Phantoms, temos a seguinte formação: o Dylan Desmond, que faz o baixo e vocal, e o Adrian Guerra, que é o homem das baquetas, também faz vocal. E tem um vocal também adicional, é o Eric Mongride. Bom, creio que seja esse o nome do vocal. Ele faz vocal adicional na faixa 3, a faixa Suffocation a Drowning 2. É isso aí mesmo. E uma curiosidade também é que o Adrian Guerra, em 2016, dia 17 de maio, faleceu, infelizmente. O músico faleceu, o baterista. Não consegui achar as causas do falecimento. Talvez eu até vou tentar fazer uma pesquisa mais a fundo para saber a causa do falecimento do Adrian Guerra. Mas enfim, em 2016, dia 17 de maio, o músico faleceu. E essa é a formação desse trabalho, o For Phantoms, do Blair Witch. E aí, pessoal, ainda não acessaram o portal da Lucifer Rex? Descrição do vídeo, dá uma sacada, clica na descrição do vídeo, tem um link lá. Visite o nosso portal, tem news, entrevistas, resenhas, muita coisa legal, hein? Então vai lá, dá uma clicada lá, dá uma conferida nesse portal, que é um portal bem dinâmico, um portal feito para você que curte a música extrema, a música underground. Então não perde tempo não, dá uma sacada lá no portal, que é um portal feito para você, beleza? É isso aí, meus amigos. Esse é o Blair Witch For Phantoms, lançado pela Cold Art Industry, do meu amigo Douglas. E por falar nisso, vocês ainda não têm o For Phantoms do Blair Witch? Não pegou ainda? Pô, não perde tempo não. Na descrição desse vídeo tem um link lá, pô. Vai lá, clica no negócio, pega o seu, porque ó, isso aqui esse relançamento foi uma edição bem limitada. Então, pô, não perde tempo não. Vai lá, clica no link, pega o seu rapidinho, pô. Senão vocês vão ficar sem, viu? Vai lá. E aqui na minha mão já é a minha peça, já tá garantida. Pega o seu. Essa edição aqui é com OB. Vou tirar aqui o OB para mostrar para vocês. Logo da Cold Art, nome dos sons, informações. O OB dá todo um charme pro material, bem interessante isso aí. Aqui é a capa, vou aproximar mais. Parte de trás. Capa novamente. A capa bonita e o interessante, olhando aqui a capa tem realmente uma atmosfera densa. A capa tem uma atmosfera densa. Imagine a sonoridade desse trabalho. Só de olhar para a capa a gente já saca o que nos aguarda. E essa capa, o artista dessa capa, novamente aqui, ó, pra vocês dar uma sacada legal na capa. O artista é o Paolo Girardi. O Paolo Girardi, que é o italiano, já fez capa para uma pancada de banda: Acheron, Accord, Ion, Angel Rising. Realmente é bem requisitado o menino aí, viu? E realmente o trabalho do Paolo é incrível, um trabalho muito bonito,
muito legal. Já fez capa aí pro Cauchemar. Cauchemar, que é uma banda que eu curto bastante, uma banda canadense de heavy doom metal. Aí a capa aí, ó, Cauchemar, bem legal. Paolo Girardi, o italiano Paolo Girardi. Aqui o encarte do Bell Witch for Phantoms. É o encarte de 12 por 36. Um encarte simples, mas com tudo que é necessário, com todas as informações. Tá aqui a parte traseira com as informações, simples e objetivo. Eu gosto disso, da simplicidade, com aquele toque sabe, de uma coisa direta e bem sacada. Tem bandas que fazem aquele encarte mirabolante com muitas páginas e pouco conteúdo. Aqui não, aqui é bem objetivo, bem legal. Mostrar a parte aqui da mídia do Bell Witch. Mídia simples também, objetiva, legal. A parte aqui interna, praticamente a mesma da contracapa. Um adesivinho bonito aí, ó. O Douglas da Cold Art, ele é muito caprichoso nos lançamentos dele. Para vocês verem que, pô, um lançamento simples como esse, ele consegue deixar o trabalho com um aspecto muito bem sacado, muito bem colocado e muito bem feito. Uma simplicidade com um ar de luxo. Os trabalhos da Cold Art sempre são uns trabalhos muito bem feitos. Meus amigos, esse foi a Hex Views de hoje, For Phantoms do Bell Witch, desse trampo perturbador. Realmente um trampo perturbador. Como já disse, é um trabalho de uma atmosfera muito densa. É um trabalho conceitual de 4 partes, como já mencionei. É um trampo, é uma antologia de assombrações. Todas as canções atuam, como já disse, como solilóquios, conversas, assim, sabe? Aquelas pessoas que conversam consigo mesma, de 4 espíritos individuais eternamente presos e torturados pelos elementos, como já tinha mencionado: água, fogo, ar e terra, tudo representado em ordem. Se bem que eu não falei em ordem, né? Mas no trabalho do For Phantoms, tudo colocado em ordem. E é isso aí, chegamos ao final de mais um Hex Views. Até a próxima. E, poxa, eu já tava esquecendo de dar aquele recadinho pra vocês. Apoiem o Underground. Vai lá, ó. Dá um like, se inscreva no canal, ative as notificações. Vou ficar muito grato. Até o próximo Hex Views.